Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Rosângela Ferraz do canal Astrologia Momento Atual e estou aqui para apresentar as astrodicas do final de semana. As energias que estarão movimentando os nossos próximos dias, nosso final de semana. Portanto, assiste esse vídeo até o fim, fica comigo aqui até o fim, mas antes te inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, deixa teu like e fica comigo, ok? Então, vamos nesse trabalho apresentar as astrodicas de sexta, sábado, domingo e segunda, 16, 17, 18 e 19 de abril. Então começamos já direto com a nossa sexta-feira. E para essa nossa sexta-feira, muita coisa continua, né? Muitos aspectos continuando, e os aspectos dos planetas mais rápidos, esses se movimentam, como eles se movimentam mais rápido, eles proporcionam para a gente mudanças mais rápidas na energia. Então, a gente continua com uma configuração que está nos mostrando que a gente está com uma energia potencializada para no sentido de perceber o nosso eu, o nosso ego, o nosso verdadeiro valor. E também a gente pode estar comunicando com mais intensidade, acredito que mais força do nosso eu, a gente se apresenta para os outros e se comunica com as outras pessoas com uma presença de espírito maior e uma delicadeza também maior, uma delicadeza, uma suavidade, uma simpatia maior. E a gente está com uma força extra, né? Uma força de caráter maior, mais otimistas e emocionalmente mais responsáveis, mesmo que continue um aspecto que uma configuração que nos faz refletir a respeito da nossa própria natureza e refletir profundamente a respeito de nós mesmos, vendo coisas que a gente gosta na gente e coisas que a gente não gosta muito, mesmo que essa configuração esteja acontecendo, outras configurações harmoniosas nos trazem então um otimismo maior e uma força de caráter bem maior e uma vontade de conversar, uma vontade de trocar ideias com as outras pessoas. Então, a gente nessa sexta-feira são essas as energias que estarão se movimentando. Daí a gente passa para o nosso sábado, que eu já dou uma olhadinha na energia do domingo, porque eu já falo das duas coisas ao mesmo tempo. Continuamos no nosso sábado, se estendendo para o nosso domingo, a gente continua com a questão da comunicação, de uma força de caráter maior, uma delicadeza maior no se comunicar com os outros, mesmo que a gente se sinta confuso, que ainda tem a configuração, continuando a configuração que pode nos deixar confusos e pode inclusive imprimir uma velocidade ou uma vontade de fazer as coisas sem pensar muito a respeito. Então, isso é uma configuração que está continuando e isso a gente tem que cuidar. Mesmo que a gente se direcione para algum projeto, a gente tem que pensar muito bem antes, a gente tem que ver os contornos e procurar olhar nas entrelinhas, naquelas letrinhas bem pequenininhas, para ver onde realmente a gente está se envolvendo, com o que realmente a gente está se envolvendo. E também eu falei nas astrodicas, que eu vou deixar aqui em cima, nas astrodicas da semana, que a gente tem que cuidar para não cair na forma mais densa de se comunicar, de querer manipular as pessoas através da comunicação, querer forçar, né, oprimir o outro a aceitar a forma com a qual a gente enxerga o mundo e que gostaria que as coisas acontecessem para nós, né? Então, no sábado e no domingo são essas energias. No sábado, inclusive, a gente tem que cuidar para não estar emocionalmente mais confuso, porque a gente pode estar emocionalmente mais confuso, ainda mais com todas as situações que estão acontecendo ao nosso redor, que a gente está vendo, não é verdade? Então, na segunda-feira, a gente continua com aspectos desafiadores, aqueles aspectos desafiadores que nos fazem ver coisas que
a respeito da nossa natureza que a gente não gosta muito, e a gente pode estar muito desconfortável emocionalmente nessa segunda-feira com essa situação de enxergar coisas na gente que a gente não gosta, ou caminhos que a gente seguiu e a gente acabou se arrependendo, estradas que a gente resolveu caminhar e que não nos levaram aos objetivos que a gente achava que fossem nos levar, e a gente tem que cuidar nessa segunda-feira, então, para não cair na culpa. Não existe nada que anteriormente seja uma garantia de que as coisas vão acontecer. Se a gente seguir por determinado caminho, a gente tem que seguir pelo caminho e ver se as coisas funcionam ou não. Se não funcionam, a gente não pode se culpar. A gente tem que entender e elaborar a emoção. E a gente nessa segunda-feira, em função da configuração que envolve as nossas emoções, a gente pode pender para aquelas emoções mais densas, pode tender para a depressão, pode tender para a tristeza, e pode estar comunicando o que a gente fala de uma forma mais grotesca. E então a gente tem que lembrar que a Vênus está transitando em Touro. Eu tenho um trabalho da Vênus em Touro que eu também vou deixar aqui em cima para vocês darem uma olhadinha. E as palavras mais grotescas não são bem-vindas nesse período, então a gente tem que cuidar um pouquinho. E a gente continua com um trânsito que, por mais que a gente gostaria que as coisas acontecessem de uma forma mais rápida, elas acabam não acontecendo de forma mais rápida. Né? Saturno está pedindo que a gente elabore com o tempo as coisas, em função justamente de termos que entender que tudo leva um determinado tempo para acontecer e nada acontece antes desse tempo, ok? Então, pessoal, essas são algumas configurações, não dá para trazer tudo aqui para vocês em tão pouco tempo. Essas são algumas configurações que estarão em movimento para o nosso final de semana. E se vocês gostam desses assuntos que eu estou compartilhando, que nos ajudam como um GPS a prosseguir a nossa jornada nessa existência, se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, deixem seus comentários aqui embaixo para mim, que eu vou responder para vocês, e estejam comigo, porque eu estarei aqui produzindo esses conteúdos para vocês, para nós, para que nós possamos nos orientar e caminhar de uma forma mais harmoniosa, administrando os aspectos desafiadores que todos nós temos para experimentar, ok? Então, por enquanto era isso. Até mais!